Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 21 de junho de 2021. Começa agora o Câmara Total, edição curta, mas com muitas informações. A gente abre, infelizmente, com a notícia que o Brasil alcançou a marca de 500 mil mortos em decorrência da Covid-19. 500 mil pessoas que tiveram sonhos interrompidos, milhares de famílias que não conseguiram se despedir. Então o Câmara Total se solidariza com você que passou ou está passando por esta situação. Bom, na sexta-feira, antes de atingir esta marca, em entrevista coletiva na Prefeitura de Campinas, o secretário de Saúde, Lair Zambon, abordou a ocupação de leitos Covid-19 na nossa cidade aqui em Campinas. No primeiro quadrimestre, teve um aumento da mortalidade infantil. Isso não é só Campinas, é o Brasil inteiro. Isso mostra que essa pandemia está desestruturando o sistema de saúde. E as pessoas precisam levar isso em consideração. Nós não temos mais para onde correr. Nós temos que vacinar, mas as pessoas precisam ajudar. Outro exemplo, eu queria que aconteceu essa semana comigo, uma demanda do secretário de Saúde de Campinas, 9 pedidos para mim que eu intercedesse em relação a vagas para situações não Covid, tanto no sistema público como no sistema privado. Não havia vaga. Não havia vaga. Então, infarto, acidente de moto, carro, várias coisas, e essas pessoas, teve situações que as pessoas chegaram, foram para o centro cirúrgico, voltaram para o pronto-socorro, porque não havia leito. Na última sexta-feira, Campinas registrava 94% na ocupação de leitos. No SUS municipal, há apenas 3 vagas reservadas para grávidas. No SUS estadual, não há vagas. E na rede particular, apenas 21 vagas. E há ainda 32 pacientes que estão na fila de espera por um leito de UTI. Infelizmente, o momento preocupante que nós estamos vivendo na cidade levou a Prefeitura a adotar, a partir de hoje, desta segunda-feira, toque de recolher a partir das 7 horas da noite. O decreto, com as medidas mais rígidas, foi publicado no Diário Oficial Extraordinário do sábado. O horário do toque de recolher passa a ser das 19 horas e 1 minuto até as 4h59 do dia seguinte. Mantém a mesma capacidade de ocupação, 40%, comércio e serviços, inclusive galerias, estabelecimentos congêneres, shopping centers, atividades religiosas presenciais, restaurantes e similares, com atendimento do público sentado e controle de acesso, salões de beleza, barbearias, clínicas de estética e congêneres, atividades culturais, tais como museus, galerias, centros culturais, bibliotecas, cinemas, teatros e salas de espetáculos e a realização de eventos culturais e sociais. Os parques públicos permanecem em horário de funcionamento das 6 às 18. Clubes sociais, academias de esporte, todas as modalidades e centros de ginástica, cursos do setor de educação não regulada, assim entendidos aqueles que não dependem de regulação direta pelos órgãos estatais de educação, tais como idiomas, informática, formação complementar, aulas práticas de autoescola, artes em geral, inclusive cursos de dança, música e teatro, e áreas comuns dos condomínios e hotéis, tais como as quadras de esportes, piscinas, academias, salões de festas, com controle de acesso. Então, essas atividades passarão a ter que fechar o seu funcionamento a partir de segunda-feira, às 19 horas. E a partir de hoje também está proibido consumir bebidas alcoólicas em lojas de conveniência, dos postos de combustíveis e também nas vias públicas. Haverá a proibição de consumo de bebida alcoólica em toda e qualquer área pública, no horário ali do toque de recolher, ou seja, das 19 horas e 1 minuto até as 4h59 do dia seguinte, e a multa será de 400 UFIX
para toda e qualquer pessoa que for flagrada pela fiscalização consumindo bebida alcoólica nas vias públicas. Aqueles que consumirem bebidas alcoólicas nos postos de combustíveis, nas dependências dos postos, também pagarão a mesma multa. O dono do posto de combustível pagará uma multa, ou na verdade o posto de combustível, pagará uma multa de 800 UFIX. Na reincidência, se o posto for fiscalizado e houver aglomeração ali, na reincidência a multa será cobrada em dobro, 1.600 UFIX, e o posto será lacrado por 30 dias. E no segundo dia da Operação Aglomeração Zero em Campinas, na noite de sábado para a madrugada do domingo, foram dispersadas 2.261 pessoas que estavam desobedecendo as medidas de distanciamento social e sem a utilização das máscaras. E 3 estabelecimentos foram fechados. Por outro lado, o que vai nos salvar é a vacinação. E no sábado, no quarto dia D, 27.780 pessoas foram vacinadas. Com isso, nós temos aqui na cidade de Campinas 457.788 pessoas que já receberam a primeira dose aqui em Campinas e 169.311 já receberam a segunda dose. Olha só, a campanha do Agasalho 2021 ganhou um reforço aqui em Campinas. A partir de agora, além dos pontos de coleta já disponíveis desde o mês de maio, quando as arrecadações começaram, também estão recebendo doações os postos de gasolina aqui do município. São 28 postos de combustíveis para aumentar a força-tarefa das arrecadações da campanha do Agasalho 2021. Todos são filiados ao RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, que apoia a Prefeitura Municipal nesta ação. Foi discutido junto com a Secretaria de Ação Social que tivesse uma logística, uma capilarização para que atendesse todos os pontos da cidade. Os locais aumentam as opções para a campanha, que já arrecadou toneladas de roupas e cobertores desde 26 de maio. Você tem que abastecer pelo menos uma vez por semana, quem roda no dia a dia. A facilidade de você colocar o agasalho dentro do carro e no momento do abastecimento é só pegar e jogar dentro da caixa. É bastante simples, é fácil, então é muito importante nesse momento de necessidade que o país está passando, Podem ser doados agasalhos, cobertores, roupas de frio e calçados que estejam em bom estado. Seguindo uma orientação do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, o Devisa, todas as peças doadas ficarão pelo menos uma semana em quarentena como medida preventiva à Covid-19 antes de serem encaminhadas ao principal público-alvo da campanha, a população mais vulnerável que não tem como se aquecer. No site do RECAP, você confere a lista completa de todos os postos de combustíveis onde é possível deixar as suas doações. Outros pontos de coleta distribuídos pela cidade estão disponíveis também no site da Prefeitura de Campinas. No sábado, no derby de número 200, o Guarani foi melhor, mais competente e venceu a Ponte Preta por 1-0 no Estádio Brinco de Ouro. O Guarani começou em cima. Logo aos 40 segundos de jogo, Diogo Matheus avançou pela direita e cruzou rasteiro. Júlio César virou, chutou e Igor Vinhas conseguiu fazer a defesa parcial até a zaga afastar o perigo. Clima tenso. Aos 2 minutos, a primeira confusão entre Rodrigo Andrade e Moisés. A Ponte Preta respondeu neste chute de Niltinho, mas a bola foi em cima de Gabriel Mesquita. Em cobrança de escanteio de Camilo, Dauan cabeceou. A bola acertou a trave e saiu pela linha de fundo. Regis invadiu a área, cruzou o rasteiro e Diogo Matheus, sem marcação, perdeu o gol feito. Até que aos 40 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Carlão avançou como quis. Regis entrou nas costas da zaga pontepretana, tirou a marcação de Ednei e colocou no cantinho de Igor Vinhas. 1-0 Guarani.
Na etapa final, a Ponte até que tentou com Rafael Santos, que chutou para fora. E nesta última oportunidade, com Rodrigão de cabeça após cobrança de escanteio, mas ficou nisso, festa verde e branco. No derby de número 200, Guarani 1, Ponte Preta 0. Vitória sem contestação, né? Foi melhor no primeiro tempo e soube administrar na etapa final. Após 5 rodadas, o Guarani é o 5º colocado com 8 pontos e joga amanhã, 9h30 da noite, contra o Remo fora de casa, lá em Belém, Bugre, que já até viajou. Já a Ponte Preta está na lanterna da competição, 1 empate e 4 derrotas. Gilson Kleina ainda não venceu neste retorno, na 5ª passagem à frente do clube. A Ponte Preta que recebe amanhã, 7 horas da noite, o Operário no estádio Moisés Lucarelli. A partir de hoje, até 22 de setembro, vamos viver o inverno. Então, quem gosta de frio vai aproveitar esta época. A semana já começa com o sol aparecendo entre nuvens. Já amanhã, terça-feira, a nebulosidade aumenta e existe a possibilidade de chuva na parte da tarde e início da noite. Então, leve o guarda-chuva sempre com você nesta terça-feira. Sobre as temperaturas, olha só, mínima de 14 e a máxima não passa dos 23 graus. Hora das notícias do Legislativo aqui da Câmara de Campinas, porque o vereador Carmo Luiz pediu que a Prefeitura estude a possibilidade de lançar o programa de regularização fiscal, conhecido como Refis, esse ano. O vereador Carmo Luiz fez uma indicação à Secretaria Municipal de Finanças para que a Prefeitura estude a possibilidade de lançar o Refis este ano. Já estamos no meio do ano e seria muito interessante que a Secretaria de Finanças realizasse um estudo sobre o assunto com a maior urgência possível, tendo em vista as necessidades que se apresentam em função da pandemia e as necessidades dos comerciantes e moradores da nossa cidade. E no documento, o parlamentar pede para que a Prefeitura ofereça condições especiais para quem fizer o pagamento à vista ou parcelamento de créditos tributários e não tributários em atraso. Estamos ainda vivendo um período de calamidade pública, ou seja, estamos em plena pandemia de coronavírus, situação em que certamente prejudicou as finanças de muitas famílias, empresários, comerciantes, o que impediu o pagamento de impostos e títulos municipais. O Refis é uma oportunidade dos munícipes quitarem os débitos em atraso e, consequentemente, a Prefeitura receber receitas que não foram pagas em função de vários fatores e que poderão contribuir com os cofres municipais, ajudando, assim, de forma muito importante, nossa cidade. O vereador Gustavo Peta realizou na última sexta-feira um ato em defesa dos institutos de pesquisa públicos do estado de São Paulo. O evento aconteceu de forma remota. Gustavo Peta promoveu o ato como forma de protesto à desvalorização de institutos de pesquisa de renome do estado de São Paulo. Esse ato que nós realizamos no dia de hoje é um ato em defesa dos institutos públicos de pesquisa do estado de São Paulo. Aqui em Campinas, nós temos a presença de institutos importantes, né? Como o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto em Tecnologia de Alimentos, que também tem sede aqui em Campinas, o Instituto Biológico, mas nós temos diversos institutos espalhados pelo estado que cumprem um papel fundamental na produção de ciência, de tecnologia, de pesquisa, em diversas áreas. E esses institutos, que têm uma importância histórica e inúmeras contribuições para a produção científica do nosso país e também do nosso estado, dado agora, por exemplo, o destaque, por exemplo, mais recente, né, dado ao Instituto, por exemplo, Butantan, que cumpriu um papel histórico, fundamental, né, para o enfrentamento à crise pandêmica e sanitária que nós enfrentamos no país, esses institutos, mesmo tendo cumprido historicamente, ainda hoje cumprindo um papel muito importante, têm sofrido um sucateamento e um esvaziamento muito contundente por parte do governo do estado de São Paulo nos últimos anos.
Ele recebeu, neste ato, 4 representantes de institutos de pesquisa. Um deles, o presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, a APQC. Esse ato-debate reveste-se de importante significado por ocorrer na Câmara Municipal de Campinas e por trazer para o meio político, para a sociedade e para fora dos muros das instituições, informações que mostram a importância dos institutos públicos de saúde e deixam transbordar os problemas que as afetam e as limitam. Nos últimos anos, o Estado tem investido cada vez menos nesse segmento de pesquisa, em especial referente ao seu recurso humano, o que afeta a produtividade dessas instituições. Não se tem reposição de pessoal desde há muito, e a defasagem salarial está presente. Isso afeta todos os institutos da administração direta estadual, inclusive os da saúde. O Instituto Butantan, tão destacado no discurso governamental, tem 46% de cargos de pesquisadores vagos. E hoje, cerca de 50 pesquisadores têm tempo para aposentadoria, o que representa cerca de 36% do quadro atual. Também foi repercutida a extinção da SUSEM, Superintendência do Controle de Endemias, segundo uma lei aprovada pelo governo de São Paulo em 2020. A SUSEM é uma autarquia centenária, criada em 1884, com o objetivo de pesquisar e controlar inúmeras doenças. Então a SUSEM tem uma história que acompanhou o desenvolvimento da saúde pública nos últimos anos, 50 anos de história, pelo menos com a designação da marca SUSEM. E acabou extinta por essa lei, que já foi citada aqui, com o pretexto de que, entre outros, que a SUSEM não tinha o que fazer para o controle da Covid-19, a transmissão do SARS-CoV-2, esse vírus importante que está causando essa pandemia infernal no mundo inteiro, o que é uma razão absurdamente maluca, porque a saúde não se resume à pandemia da Covid-19. Seria de bom tom se tivéssemos um governo que tivesse a sensibilidade de corrigir o rumo dessa legislação que foi aprovada em 2020, para retornar e discutir com os pesquisadores, com a comunidade, com a sociedade, o papel dessas instituições. Essas instituições não estão aqui para fazer história, estão aqui para fazer saúde pública. Ondino Cleante, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, também compartilhou as dificuldades enfrentadas nas pesquisas do setor da agronomia. Não me lembro e não vivi durante a minha fase de trabalho, onde eu fui até diretor desse instituto, fase tão crítica como a atual. Uma dilapidação do seu quadro funcional, uma morte lenta. Isso é terrível. Eu não gostaria de estar vivendo isso, mas estou vivo e estou vendo. Nessa minha visão externa da agricultura de São Paulo, realmente eu vejo que existe espaço ainda, e um espaço que o Estado precisa atuar, né? Mas não tem atuação que não seja com recursos humanos. Por fim, a pesquisadora científica Helena Dutra, do Instituto Florestal, falou sobre uma fusão um dia antes desse ato da entidade com outros 2 com foco ambiental, Instituto de Botânica e Instituto Geológico. Foi a união dos 3 em um novo instituto criado de uma forma bastante despótica, sem participação do quadro funcional das 3 instituições, sem a participação da comunidade científica, sem sequer ouvir o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então, criado no âmbito do gabinete da Subsecretaria de Meio Ambiente e imposta à comunidade paulista. Há muito tempo vem sendo feito esse trabalho de esvaziamento, de corte de recursos, de retirada, de
de atribuições, no sentido de enfraquecer para poder culminar com a extinção. Gustavo Peta encerrou o ato afirmando que se compromete a dar continuidade aos debates em esferas estaduais e federais. E amanhã, 14h, tem reunião da Comissão Especial de Estudos sobre desburocratização na administração pública municipal. A iniciativa é do vereador Paulo Gaspar. E olha só, a meritocracia ajuda a formar adultos mais preparados para as demandas futuras? Estimula a competitividade entre os estudantes ou apenas reforça as desigualdades sociais? Ela beneficia os que já são favorecidos? Você vai saber a partir de agora no quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre meritocracia na educação, enfim, no ensino superior. Por isso, a gente vai bater um papo com a professora Márcia Malavasi, que está conosco. Tudo bem? Prazer em tê-la conosco aqui no quadro De Olho na Educação, professora. Tudo bem, um prazer falar com você, André, e também falar sobre um assunto tão importante, não é? Obrigada pelo convite. Imagina, a gente é que agradece, professora. Bom, a minha primeira pergunta é se a meritocracia, ela ajuda a desenvolver, enfim, ajuda o profissional a se desenvolver, o próprio estudante. O que a senhora pode falar sobre isso para a gente iniciar esse assunto, que é bem polêmico, né, professora? Sim, é um assunto bastante polêmico, é um assunto bastante atual também, e por isso mesmo ele demanda muita pesquisa, muito estudo, muita leitura, e o que nós temos concluído disso tudo é que a meritocracia, ela pode ajudar a pessoa a se desenvolver individualmente, ou seja, ela com ela mesma. O grande problema da meritocracia é que ela não tem nenhum princípio de coletividade. Então, quando a pessoa acaba concorrendo, competindo com ela mesma para ir se superando no conhecimento e avançando, isso não é ruim. O problema é que esse processo está limitado à pessoa, àquela que está competindo, àquela que está sozinha tentando se desenvolver. E muitas vezes consegue, não porque ela sozinha conseguiu, mas muito provavelmente porque ela tem um apoio e uma ajuda externa para isso. Então, a grande questão da meritocracia é que ela acaba valorizando E nós sabemos que nós não conseguimos viver bem em sociedade se nós não levarmos em conta o outro que convive conosco. Então, esse é o grande problema da meritocracia. Ela está assentada no individualismo, na competitividade, no sucesso, na busca do fracasso do outro, de alguma forma, e é uma ideologia que permite, ela aprova, ela quase que certifica a desigualdade social. Por quê? Porque eu só consigo me desenvolver bem quando eu tenho alguma lacuna se eu estou tendo a ajuda do outro. É exatamente esse processo que acontece em uma sala de aula ou dentro de uma escola, ou dentro de um grupo de estudos. Esse é o grande problema, André, da busca do mérito como caminho de sucesso. A senhora, inclusive, citou aí, né, professora, que a meritocracia acaba, de certa forma, estimulando também a desigualdade social. Eu gostaria que a senhora se aprofundasse, por favor, professora Márcia, um pouco mais nesse assunto. É um assunto também bastante polêmico, mas nós defendemos que a desigualdade social, ela existe e ela vai se manifestando ao longo da vida do sujeito que vive em cada um dos lugares, né? Então, a desigualdade social, ela afeta negativamente quem?
em maior grau? Aquele que tem menos, aquele que não teve a mesma possibilidade que o outro, aquele que tem menos favorecimentos da vida, aquele que não foi tão privilegiado. Até em termos de escola e tudo, né? Exato. Por outro lado, há o oposto disso. Aquele que teve inúmeros privilégios ao longo da vida, que foi favorecido pelo seu nascimento, foi favorecido pelos pares com quem ele vive, é favorecido pela família. Isso tudo coloca grupos em lugares diferentes desigualmente. E a questão da desigualdade, ela vai permanecendo ao longo da vida. Por quê? Mesmo que alguém consiga algum sucesso, é preciso verificar se aquele sucesso do menos favorecido é um sucesso permanente ou não. Por quê? Normalmente, quando eu analiso, vamos dar um exemplo, há estudantes em escolas escolas públicas e privadas. Quem vai para uma escola privada? Aquele estudante que a família tem condições de fazer o pagamento. Quem vai para a escola, majoritariamente, quem vai para a escola pública? Normalmente o estudante que a família ou optou por ideologia, ou, na grande maioria, porque não pode pagar essa escola. Aí é o que nós vamos ter como resultado. Na escola privada, o aluno tem contato com determinados cenários, com um mundo que vai favorecer o seu conhecimento. Por outro lado, aquele aluno que menos tem e que está frequentando a escola pública, ele vai ter contato com outros cenários. E aí nós corremos o grave erro e risco de dizer que a escola pública é de menor qualidade do que a escola privada. O que nós temos que analisar, e isso é fundamental, quem está em cada um dos lugares? Qual é o capital social, cultural, econômico de cada um desses sujeitos? Então, o aluno que está hoje frequentando uma escola pública e que tem um conhecimento, entre aspas, menor, esse conhecimento não é menor porque ele não é capaz. É preciso, importantíssimo, observar que esse conhecimento tem uma origem, esse desconhecimento tem uma origem. Ele não teve as mesmas chances, ele não tem a mesma família. Por exemplo, quem tem uma biblioteca em casa está muito à frente de quem não tem. Quem tem pais que leem um livro antes da criança dormir, está muito à frente daquele que não tem. E onde estão esses diferentes cenários? Infelizmente, estão onde alguns são privilegiados economicamente e outros não. Então, não se trata de capacidade, competência ou falta de capacidade e competência. Se nós, por exemplo, um exercício muito simples, que a gente brinca de fazer de vez em quando, se eu colocar um aluno da escola pública no cenário daquele aluno com privilégios em uma família de escola que pode frequentar a escola privada, rapidamente você vai perceber a diferença de um aluno para o outro. E o oposto também, ou seja, a base da mudança escolar, da mudança de competências, da mudança de desenvolvimento cognitivo, social, está na desigualdade. Então, não adianta nós pensarmos que a mudança tem que ser só na escola, a mudança tem que ser na sociedade. Enquanto nós tivermos os ricos mais ricos do mundo neste país e os pobres mais pobres do mundo nesse país convivendo em um mesmo território, nós vamos ver a crueldade e o absurdo dessas grandes diferenças. Então, a desigualdade ela tem origem na sociedade, não é na escola, e não muito menos no sujeito. Ela é no que a nossa sociedade produz de maravilhoso para uns e do nada para outros. Não sei se eu me fiz entender. Não, perfeito, entendi perfeitamente o seu raciocínio e ponto de vista. Ô, professora, qual, na sua opinião, seria
o que deveria ser feito para tentar diminuir essa desigualdade, né? Porque a senhora foi clara quando disse, evidentemente, que não é questão de capacidade, enfim, ou de inteligência, a questão é a escola, não é a sociedade e tudo mais. Qual, na sua opinião, na sua visão, seria o que deveria ser feito justamente para tentar diminuir, equilibrar um pouquinho essa situação? Bem, em primeiro lugar, a resposta mais importante é dizer que a nossa sociedade tem que ser menos desigual. Nós temos países capitalistas também, né, no mundo, onde a desigualdade social não é deste tamanho da nossa. Então, essa seria a grande questão. Agora, é evidente que isso é uma grande utopia, especialmente no momento que nós estamos vivendo. Então, sejamos mais objetivos. O que eu posso fazer para diminuir essa grande diferença? Primeiro, é preciso investimento. Educação custa caro, mas o nosso país é muito rico. O que nós não temos tido é investimento adequado e encaminhamento dos recursos que o país tem para onde ele deveria ir. Então, sendo objetiva, eu preciso instrumentalizar melhor a escola, eu preciso melhorar a qualidade da formação dos professores, e isso não é difícil. Quem controla a qualidade dos cursos que são oferecidos é o MEC, é o nosso Ministério da Educação. Então, o que é preciso? Que haja uma fiscalização muito mais adequada e uma atribuição de funcionamento ou não, que não dependa de um ser amigo do outro, ou de um dar mais dinheiro para o outro aprovar, que dependa, sim, do governo se comprometer, do Ministério assumir seriamente o seu papel de fiscalizador de curso de formação de professores. Ora, todas as profissões precisam de um professor. Os cursos de formação de professores têm obrigação de serem de qualidade, e não têm sido. Com isso, nós temos professores que se formam com grande sacrifício, não culpemos os professores, eles se formam com grande sacrifício, pagando, já que os cursos de formação são majoritariamente privados e de categoria duvidosa. Esse professor vai se formar com grande sacrifício e vai para a sala de aula tendo uma formação duvidosa. E isso impacta, evidentemente, nos alunos, nas relações que esse professor vai estabelecendo. E ele encontra uma escola que não tem recursos pedagógicos, uma escola que não ofereceu... Não tem estrutura pedagógica, desde a merenda, a merendeira, o pátio, o porteiro, tudo, os né, recursos professora? técnicos, tudo. E esse professor se depara com uma escola assim, que também tem como política não fornecer curso de formação continuada de qualidade, porque todas as profissões, imagino que a sua também, André, é preciso que nós, depois de formados, continuemos os nossos estudos para aperfeiçoamento, etc. O professor, muito mais. Ele precisa de cursos, não só um bom curso inicial, que é o de graduação, mas um curso de formação continuada, para que ele continue tendo conhecimento, estudando, tendo boas informações e, consequentemente, uma boa formação para continuar atuando na sala de aula. E isso, infelizmente, está no mesmo patamar da qualidade das graduações. Nós não temos tido curso de formação de qualidade. Claro, André, que eu estou falando da grande parte, do grande cenário da educação brasileira. Há exceções? Claro que há. Claro, lógico. Há cursos em instituições privadas de qualidade? Claro que há. Há cursos em instituições públicas não tão qualificados? Claro que há. Nós estamos falando, isso é exceção no país. Claro que há
eu estou falando do grande cenário, da nossa grande realidade. Então, sempre é bom lembrar, porque às vezes algumas pessoas ficam um pouco ofendidas ou um pouco chateadas e dizem, não, mas eu fiz um bom curso privado de graduação, certo? Eu tenho programas de formação continuada na minha escola, ótimo, mas nós temos que olhar para provocar mudanças e lutar por mudanças, nós não podemos olhar as exceções. Nós temos que incentivar as exceções, mas nós precisamos olhar a grande maioria, a grande realidade. Porque é nessa grande realidade que nós precisamos exigir as mudanças. E hoje elas estão majoritariamente nas mãos do Ministério. Por mais que o Ministério da Educação diga estados e municípios têm autonomia, mas é preciso que nós tenhamos um condutor, um balizador maior, que ajude, que coopere, que traga, que some nessas questões que nós estamos levantando. E hoje, infelizmente, nós temos um ministério que se debate todo o tempo e bate cabeça e toma iniciativas completamente equivocadas, e isso acaba influenciando em cadeia, compreende? Ele influencia ações nos estados e os estados influenciam ações nos municípios. Então, nós estamos com péssima condução nacional da educação brasileira. E isso vai influenciando, é como uma pedra em um lago, não é? Ele vai formando ondas que vão chegando até os espaços mais longínquos da beirada daquele lago. Bom, professora, o nosso tempo acabou, realmente uma entrevista importante, não é? A senhora colocando o seu ponto de vista, lembrando que muita gente hoje acha que, puxa vida, todo mundo tem celular, todas as crianças, os estudantes têm computador, mas foi feito, não é? Uma pesquisa, um estudo, que um terço, não é, dos estudantes que tentaram o ensino superior através do Enem não tem acesso à internet, computador. Isso, de certa forma, compromete muito, não é, a preparação, né, professora? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, André, obrigada aos seus ouvintes, e, de fato, você tem toda a razão. Essas pesquisas, elas têm nos mostrado a gravidade da nossa realidade. É isso mesmo. Legal, muito obrigado à professora Márcia, que conversou conosco aqui no quadro De Olho na Educação. É isso aí, pessoal, até a próxima oportunidade. Tchau! O Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nos vemos amanhã na terça-feira. Até lá. Tchau, tchau.